Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, Explica o Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui de aços inoxidáveis duplex. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, e você também que já acompanha o canal, para deixar um like nesse vídeo, que isso me ajuda bastante aqui, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, né? Se você ainda não é inscrito no canal, lembre de se inscrever e também de ativar o sininho para você sempre receber as notificações de novas aulas. Vamos começar a nossa aula de hoje, que a gente já falou do ácidos inoxidáveis martensíticos, ferríticos, austeníticos, e hoje a gente vai falar dos ácidos inoxidáveis duplex, né? Quem são os ácidos inoxidáveis duplex? Também são conhecidos como ácidos ferrítico-austeníticos. Por quê? Porque, basicamente, esses ácidos eles possuem microestruturas com frações aproximadamente iguais de ferrita e austenita, né? Como o nome já diz, ferríticos austeníticos. Então, quando eu venho olhar aqui a microestrutura do meu ácido, eu vou ver sempre aqui, né? Esse aqui é a microestrutura de um ácido austenítico, né? A gente vê que ele é mais ou menos aqui com apenas 1 grão, né? Eu tenho aqui apenas austenita, eu não tenho uma diferenciação clara de duas fases. E aqui no ácido inoxidável duplex, eu vou ter uma região aqui que vai ser a minha fase da ferrita, e aqui em branco, né, a região mais clara nesse caso aqui, é a fase da austenita, a fase gama. Então, basicamente, os ácidos duplex são esses ácidos que possuem essas duas fases. E por ela possuir essas duas fases, ela vai apresentar aqui também uma combinação das propriedades de ambas as fases. Então, qual é a característica dos ácidos duplex? Ele vai apresentar aqui uma elevada resistência mecânica, uma boa tenacidade, ele vai apresentar aqui também uma resistência à corrosão muito boa em diversos meios, e além disso, ele apresenta aqui também uma excelente corrosão sob tensão e também uma boa corrosão ali sob. Então, a microestrutura aqui, a combinação de propriedades que é obtida aqui nesses ácidos, ela ocorre aqui devido ao aumento do teor de crômio e molibdênio, principalmente aqui quando eu estou comparando com os ácidos austeníticos, né? E além disso, eu tenho aqui um aumento do teor de nitrogênio. Então, eu vou ter aqui três elementos que eles vão aumentar a resistência à corrosão, né? Esses três elementos aqui, o cromo, o molibdênio e o níquel, né? Porque eu também tenho que ter ali uma quantidade de níquel. E o nitrogênio ali, ele vai atuar como um soluto intersticial na estrutura do meu ácido, e ele vai ter um efeito muito mais favorável quando a gente está falando em termos de propriedades mecânicas. Vou botar aqui prop mec. O nitrogênio ele vai influenciar bem nas propriedades mecânicas quando eu estou falando ali dos aços inoxidáveis duplex. Quando eu estou pegando ali nos aços inoxidáveis duplex, a presença desses outros elementos de liga, ele não vai facilitar ali a adição, né, proposital do nitrogênio na minha liga. Quando eu estou aqui comparando, por exemplo, o meu diagrama de equilíbrio, esse aqui é um diagrama de equilíbrio, onde aqui eu tenho a minha porcentagem de níquel equivalente, a temperatura e as fases. Se a gente ler a legenda aqui, ó, equilíbrio entre as fases ferrita e austenita do sistema ferro, cromo, níquel e nitrogênio, contendo 68% de ferro e o níquel equivalente aqui de 32%. As linhas tracejadas apresentam equilíbrio quando não há nitrogênio no aço. Então, essas linhas aqui, elas estão representando o equilíbrio quando eu não tenho nitrogênio no aço. Aí, quando eu adiciono o nitrogênio no aço, eu vou ter essas linhas sólidas, né? Aqui, no caso, na presença de 0,1%. O que está acontecendo aqui? Quando eu estou adicionando o nitrogênio, eu estou vendo aqui que a minha curva, né, ela está sendo deslocada para a esquerda. Então, o meu campo aqui, alfa mais gama, ele também está sendo deslocado para a esquerda. Deixa eu colocar de outra cor para não confundir, né? Essa aqui que é a minha linha sólida com o nitrogênio. E o que está acontecendo aqui? A gente está vendo que eu consigo ter porções de aproximadamente 50% ferrita e austenita com uma menor quantidade de níquel quando eu estou ali adicionando nitrogênio. Estou tendo ali um níquel equivalente menor, então eu consigo menos níquel para eu obter essa fase de maneira geral. Essas alterações aqui que o nitrogênio ela acaba ocasionando na estrutura do meu material, né, na composição química, ela acaba ali também, por conseguinte, aumentando a estabilidade da fase sigma. Né? Lembra que a gente fez uma aula ali falando sobre defeitos de fase sigma? Quando adiciona nitrogênio, aumenta a estabilidade da fase sigma, e isso pode ali ocasionar no aparecimento ali, tanto da fase sigma como algumas outras fases que acabam ali reduzindo
a resistência à corrosão do meu aço, com uma fase Xi, que a gente chama, né? Ele é tipo um X aqui grego, que ele vai formar ali um composto intermetálico do F30, cromo 18, molibdênio 4, que também é um composto intermetálico, que vai acabar reduzindo ali a resistência à corrosão desse tipo do meu aço. Então, eu tenho que me preocupar mais nos aços duplex com a precipitação da fase sigma e da precipitação da fase Xi, que elas são duas fases que podem influenciar ali bastante as propriedades desse meu aço, né? São partes metalúrgicas que a gente tem que se preocupar mais. Vamos falar um pouquinho dessa parte metalúrgica aqui, dessa fase Xi. Esse aqui, ele é um diagrama dos precipitados que podem acontecer, né? É uma curva de transformação isotérmica de um aço aqui DIN, né? Que é um aço duplex, que é o 2505, após a solubilização em 1050 graus, e a curva indica um tempo ali necessário a cada temperatura para o início da precipitação indicada. Tanto aqui dos carbonetos, né? Lembra que no aço normalmente a gente já quer evitar a precipitação dos carbonetos de cromo. Aí a gente tem a fase sigma e a fase Xi. Nos outros ácidos, não sei se vocês lembram, mas normalmente aqui o carboneto ele ficava primeiro e eu tinha uma fase sigma bem aqui atrás, né, depois de muito tempo. Então, no ácido austenítico, por exemplo, a fase sigma ela não é tão preocupante assim para a gente. Aqui nessa curva, a gente já consegue observar que essas curvas elas estão se sobrepondo e estão mais ou menos uma em cima da outra. Então, e com pouco tempo, 1 minuto, 10 minutos. Então, pouco tempo, entre 700 aqui e 1000 graus Celsius, eu consigo já, por exemplo, precipitar fase sigma ou a fase Xi, que é a fase que a gente não quer precipitar, é uma fase indesejada no material. E também em temperaturas menores, entre 400 aqui e 500 graus Celsius, a gente consegue observar que eu tenho a precipitação da minha fase alfa-linha, né? A minha fase alfa-linha é aquela fase da fragilização a 475, que eu também não quero precipitar no meu material. Então, a gente está vendo aqui que a metalurgia do ácido duplex, ela é um pouquinho mais complexa em termos de cuidado que a gente tem que ter para não precipitar elementos e compostos intermetálicos que acabam sendo prejudiciais ali à resistência do meu ácido, tanto a resistência à corrosão quanto a resistência mecânica também. Então, gente, a gente está vendo aqui que ela é uma liga um pouquinho mais complexa, e para evitar aqui a precipitação desses compostos, né, a precipitação desses compostos é um desafio importante. Então, para evitar isso aqui, principalmente quando a gente está falando de soldagem desses aços, a gente tem que consultar aqui a norma STMA 923, que ela te ajuda a entender isso, né? Então, tem que ter muito cuidado, principalmente ali no processo de soldagem, quando eu vou estar ali entre 700 e 1000 graus Celsius, para não precipitar todos esses tipos de fase, e também ali quando eu estou com equipamento a 475 graus. Tanto que, normalmente, a gente evita utilizar esse equipamento a temperaturas superiores, porque a gente pode acabar precipitando aqui, por exemplo, a fase alfa-linha, que eu não quero que precipite para não fragilizar o meu material. E quando a gente vai olhar aqui um pouquinho as classificações, né, quais são então os ácidos duplex, qual é a composição mais ou menos dele, a gente tem essa tabelinha igual a gente teve nas últimas aulas, né? A gente tem aqui o ácido, o ASI 329, que foi o primeiro duplex ali desenvolvido. A gente já consegue ver que ele é um aço aqui que tem uma quantidade de molibdênio, ele apresenta uma resistência à corrosão sob tensão considerável. Um exemplo típico aqui de aplicação desses tipos de ácidos, dos ácidos duplex, é em equipamento ali na parte de petróleo e gás, né? Plataformas semi-submersíveis, né? Quando eu estou ali trabalhando em exploração de águas profundas, esse ácido duplex ele costuma ali apresentar uma resistência à corrosão melhor ou igual aos ácidos austeníticos. Então ali a minha resistência à corrosão, o meu RC, ela é maior do que ali o R, vou botar aqui RC também do austeníticos, né? O meu duplex ele apresenta uma melhor resistência à corrosão, e normalmente ele costuma ali apresentar também um limite de escoamento 2 ou 3 vezes superior que os ácidos austeníticos. Então, ele, além de apresentar uma boa resistência à corrosão, ou uma resistência de corrosão superior, ele vai apresentar também ali melhores propriedades mecânicas. Então, a gente costuma utilizar esse tipo de material devido a essa melhora de propriedades. Porque se eu tenho ali uma melhor tensão de escoamento ou uma melhor tensão de ruptura, eu vou precisar ali de menos material para produzir o mesmo equipamento, né, no meu dimensionamento. E como eu preciso de menos material para obter a mesma condição, ali em termos de resistência mecânica, eu vou conseguir diminuir o peso do meu equipamento de maneira geral, eu estou otimizando ali todas as questões logísticas que envolvem ali o processo de fabricação e manutenção e transporte daquele tipo de material. Então, por isso esses aços,
eles costumam ser muito utilizados nesse tipo de indústria. E aqui, olhando outros tipos de aço, aqui a gente já está vendo as outras classes de duplex produzidas, a gente já tem aqui uma condição que eu estou adicionando uma quantidade de nitrogênio de maneira proposital. Ó. Aqui a gente tem o 0,05 a 0,2% de nitrogênio, 0,2% de nitrogênio, 0,2 a 0,3% de nitrogênio. E como eu disse, a quantidade de nitrogênio aqui, que ele vai ser preponderante ali para a propriedade mecânica do meu material. Aqui a gente está vendo uma composição um pouquinho mais completa desse tipo de aço. A gente tem aqui 0,2 a 0,3, 0,2 a 0,3. Alguns podem ter ainda aqui cobre, tungstênio, aqui adição de cobre, mas a composição geral dele vai ser aqui, um aço aqui com baixo carbono, uma grande quantidade de cromo, uma quantidade aqui intermediária de níquel, e molibdênio e nitrogênio. São os principais, a principal base ali da composição desses aços. Então, como que eu normalmente realizo essa composição, a seleção desses aços, considerando todos esses fatores? Primeiro ponto aqui vai ser eu determinar o teor de nitrogênio que eu quero trabalhar para eu relacionar ali a propriedade mecânica. E a partir que eu determinei ali a quantidade do nitrogênio, eu vou ver quais são os outros elementos de liga que eu vou ter que adicionar, que vão ser necessários para eu realizar ali o ajuste da composição desse meu aço para eu garantir que eu tenho ali uma igualdade aproximadamente das fases, porque a gente viu ali na outra imagem que quando a gente adiciona nitrogênio, eu vou deslocando as curvas ali do meu campo, né, alfa mais gama, o campo austenítico. Então, depois que eu tenho ali a quantidade de nitrogênio definida, eu vou ver quais são os outros elementos de liga para que eu garanta que o meu aço, no final das contas, ele tenha aproximadamente 50% de alfa mais 50% de gama, que é o que eu quero obter nesses aços. O que eu utilizo basicamente como elemento para realizar isso? Eu faço um balanceamento ali de cromo mais níquel nesses meus dois materiais. Além disso, esses elementos eles vão garantir ali a resistência à corrosão por pits, principalmente a corrosão alveolar. E nesse aqui, para eu realizar esse ajuste, eu vou utilizar ali basicamente também o cromo, né, o níquel, mas também o molibdênio. O molibdênio ele ajuda aqui nessa parte de corrosão por pitch, e eu vou garantir ali também que as minhas fases intermetálicas elas estejam completamente ali dissolvidas quando eu estiver realizando o processo de solubilização, né? Porque eu posso formar todos aqueles precipitados. Então, o que eu faço? Normalmente eu elevo aqui a temperatura, vou para a temperatura superior para eu solubilizar, e depois faço um tratamento térmico para garantir que eu não precipite essas fases ali, que elas são deletérias para o meu material. E como eu disse para vocês, considerando isso tudo, eu tenho aqui todos esses tipos de aço, e o aço 2205, que é esse aço aqui, que ele tem 22 de cromo, 5 níquel, 3 molibdênio e ainda um pouquinho aqui de nitrogênio, ele é o aço mais utilizado na indústria, 2205. Aproximadamente 80% ali do comércio mundial de aços duplex, eles utilizam esse 2205. É um aço ali muito utilizado quando a gente está falando ali da indústria de petróleo e gás. Só lembrando aqui, os meus aços duplex, eles estão submetidos aqui aos efeitos em termos de fragilização. A fragilização a 475, que é quem é a fragilização 475, precipitação ali da minha fase alfa-linha, e também eles podem ser fragilizados por hidrogênio. Só para a gente reforçar aqui o conceito do austenítico ferrítico, quando a gente vem aqui no nosso diagrama de Schaeffer, a gente vê aqui que eu tenho todos esses meus campos onde eu tenho, por exemplo, 100% ferrita, 80% ferrita. Então, se eu tenho mais ou menos 50% ferrita e 50% austenita, qual linha que eu vou ter ali para a produção dos meus aços austeníticos, ferríticos ali duplex? Vai ser mais ou menos essa região, né? Porque essa região aqui, eu estou entre o meu campo de 40% ferrita e 60% ferrita. Tanto que aqui, ó, eu tenho o aço 2304, o aço aqui 2205, o aço 2507, todos eles são aços duplex. Então, quando a gente está falando em termos de cromo equivalente e níquel equivalente, eu estou mais ou menos nessa região, uma região entre 6% e 10% de níquel equivalente e uma região de cromo equivalente aqui de 22% até 30% de cromo equivalente. Você pode observar que ele tem uma quantidade de cromo um pouquinho ali superior que os aços inoxidáveis comuns. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que vai ser um prazer tirar para vocês. Sempre que possível, eu estou tirando as dúvidas. Né? Lembre de se inscrever no canal e ativar o sininho. E lembre também de olhar o nosso programa de membros, né? Que você tem acesso a aulas exclusivas aqui a partir de R$ 5, baratinho. Além de estar apoiando aqui o canal, né? Me incentivando a continuar a produzir esse conteúdo para vocês.
Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.